Então, gente, hoje a gente tem a gravação pro Jogos para Não Gamers, né? E a gente já tem o nosso cast de animes para não otakus. Qual que é o próximo passo? K-pop para não K-popers? Lugares pra chorar pra quem não assistiu Cyberpunk Edge Runners. Boa, acho que esse é um bom tema. Aqui o Santiago no chat falou Souls-like para não sadomasoquistas. Acho que faz sentido. Eu, como um Souls-likezeiro masoquista, devo concordar, tá? E aqui, pro Santiago, eu gostei desse título. A gente vai guardar ele aqui na gaveta pra utilizar ele. E essa foi a gaveta batendo. Coloca como enquete do cast. Você quer uma indicação de Souls-like? Para não masoquistas, acho essa é uma boa enquete pro episódio. Mas então, preparem suas fichas, porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. E hoje nós vamos conversar sobre jogos para não gamers. Então, para você apresentar para aquele seu amigo que quer conhecer, quer entrar nesse mundo videogame místico, mas não sabe por onde começar, aqui nós vamos ter uma série de recomendações para você. Eu estou aqui junto com o Roquete, com o Luigi e com o Johnny, e nós vamos ter essas recomendações maravilhosas. Vale lembrar que a gente tá fazendo essa seleção de jogos para não gamers pensando em alguns pontos para facilitar um pouquinho sua vida. A gente passou uma régua, um pente fino nessas indicações, porque chegou um momento que de indicações de um dos casters aqui, não vou citar quem, tinha uma lista do tamanho da minha lista da Steam, tá ligado? E a gente começou a passar uma regra. Cada um vai ter 2 indicações e a gente pensou em, primeiro, um jogo que seja acessível para pessoas que não têm costume de jogar poderem jogar e se divertir e ser tranquilo. E também ser um jogo acessível de adquirir, ou seja, ou esteja em algum programa de assinatura, ou esteja em alguma plataforma acessível hoje em dia, ou seja barato para se adquirir hoje em dia, né? A gente não vai citar aqui jogos de 300, 400 reais, ou jogos exclusivos de Nintendo, jogos exclusivos de PlayStation. A gente vai pensar em títulos em que você pode escutar esse cast, abrir a sua Steam, abrir uma loja online aqui no seu PC. Game Pass da vida. No Game Pass da vida, dependendo, e já pegar, baixar e poder se divertir. Exatamente, essa lista muito bem curada que nós preparamos para vocês. E além disso tudo, como nós vamos falar sobre vários jogos aqui nesse episódio, lembrando que o nome dos jogos com o seu gênero vai estar na descrição do episódio aqui embaixo no Spotify, nos agregadores. Então você pode abrir o episódio, dar uma olhadinha ali que tem o nome escrito certinho com o gênero daquele jogo, então assim fica mais fácil de você se ambientar nas nossas indicações. A acessibilidade não foi pensada só na curadoria desse episódio, viu? Também foi pensada na gravação desse episódio também. Exatamente. Mas antes de a gente falar sobre ela e apresentar os nossos jogos, vale a pena a gente lembrar que nós estamos nas redes sociais, Fliperama Nerd Oficial lá no Instagram, então você pode ver as nossas recomendações, porque lá também temos alguns reels de highlights de episódios, temos os nossos reels de curiosidades, nossos reels de indicação, onde a gente fala sobre jogo, fala sobre anime, fala sobre um monte de coisa. Então acesse o nosso Instagram lá e siga nosso perfil. Se você quiser apoiar o Fliperama Nerd monetariamente, você pode acessar o catarse.me/fliperama_nerd e lá a partir de R$5 você já pode fazer parte do nosso grupo de apoiadores lá no Telegram, onde a gente conversa, conta umas coisas curiosas muitas vezes, fala sobre o que a gente está assistindo, jogando, consumindo no geral. E se você quiser apoiar ainda mais, você pode ser um ficha de ouro no nosso tier máximo lá no Catarse, e você, além de ter todas as recompensas dos níveis anteriores, você também pode acompanhar as gravações ao vivo, como nós temos aqui o Santiago que está acompanhando a gravação desse episódio. Então você pode aqui ver os nossos bastidores, ver como é que é as loucuras que a gente fala antes da gravação, durante, e participar também da gravação mandando seus comentários e suas mensagens durante aqui na sala do Discord onde a gente grava. Se você não puder ajudar financeiramente o Fliperama Nerd, você já ajuda demais indicando o podcast para os seus amigos, apresentando o Fliperama Nerd para os seus conhecidos, animaizinhos, pai, mãe, todo mundo, aborda a pessoa na rua. Não é esquema de pirâmide, viu, galera? Não é esquema de pirâmide. Pode indicar à vontade, cara. E assim, o nosso culto do Fliperama Nerd vai crescer cada vez mais e termos mais ouvintes, atingindo mais pessoas. E, claro, né, esse episódio em especial, se você quer apresentar, quer introduzir o seu amigo no mundo dos videogames, esse é um bom primeiro episódio.
assim como nós também temos 2 episódios de animes para não otakus, então assim você pode apresentar também pro seu anime que quer conhecer sobre anime, e mais um monte de coisa que a gente tem aí dentro do projeto. Por fim, se você está escutando no Spotify, acesse nosso perfil e dê 5 estrelinhas pro projeto, porque ajuda demais ao Spotify recomendar cada vez para mais pessoas. E aproveitando que você está no Spotify, acesse esse episódio e participe da nossa enquete e do nosso perguntas e respostas que nós vamos deixar. Nós já falamos no começo do episódio, mas a pergunta aí desse episódio é: você quer um episódio de recomendação de Souls-like para sadomasoquistas? Não, para não sadomasoquistas, né? Cara, que difícil. Você... O episódio impossível, basicamente. Socorro. Ele só não vai superar o cast mais impossível de todos, que é os jogos de torradeira. O jogo de torradeira, esse foi apagado da existência. Então participe da nossa pergunta no Spotify se você quer um episódio de Souls-like para não sadomasoquistas. Assim nós podemos fazer um episódio no futuro falando sobre como começar nessa vida de Souls-like, porque é uma vida sem volta, mas muito boa também. Um pouco dolorosa. E hoje nós estamos aqui reunidos para mais um episódio do Fliperama Nerd. Como já comentado, nós vamos recomendar jogos para pessoas que nunca jogaram videogame ou jogaram muito pouco. Então nós vamos fazer uma rodada de indicações. Cada um trouxe 2 jogos. 2, né, Hilário? 2. Eu particularmente queria ter trazido um pouquinho mais, mas fui vetado aqui nesse podcast. Passar rasteira nessa desgraça mesmo. O Hilário, literalmente, mano, ele pegou a lista de jogos dele do Play 5 e queria indicar tudo, velho. Só porque eu queria indicar Persona 3 pra quem nunca jogou de RPG. Não entendi. Mas... Poxa só, é um programa só, pra né? pessoas que não têm o costume Exatamente. de jogar muito. Se eu recomendar Demon's Souls... Mas cada um de nós trouxe 2 recomendações, então nós vamos abordar esses jogos. Eu vou começar e minhas ideias aqui, muito alinhadas com os meus companheiros, foi de trazer 2 gêneros que eu gosto muito e que... Qual que seria meio que o primeiro jogo dentro desse gênero para você começar a sua vida dentro deles? E qual que seria uma boa porta de entrada? Então eu quero começar falando sobre Ori and the Blind Forest, que é um Metroidvania, e acho que vale a pena explicar todo o contexto, né? O Metroidvania, ou o termo que eu gosto muito em português de buscação é maravilhoso. Ele é um gênero onde você tem uma progressão, muitas vezes um jogo 2D, então a progressão dele é de lado. Isso não é regra, mas normalmente a gente associa esse tipo de jogo, onde o principal avanço do seu personagem dentro do mundo, dentro da história, é por habilidades novas. Então nós temos desde o começo um mundo normalmente aberto, segmentado ali nas suas áreas, e que você, para progredir nessas áreas, você precisa de habilidades novas que você não tem no começo. Um exemplo muito claro é, você vai passando pelo mapa em vários lugares que são um pouco mais altos, e você não alcança lá, até que você pega um pulo duplo, então você pode pular 2 vezes no ar, e aí acaba alcançando esses novos lugares, e aí o mapa ele se abre e ele se expande de uma forma mais orgânica, em que você sempre meio que pôde acessar aquele lugar, só que o que barrava era justamente as suas habilidades. É meio que aquela ideia de que, tipo assim, tem uma janelinha meio alta demais, eu não consigo alcançar, o que é pra fazer aqui? Daí, de repente, tu consegue, ou tu pula mais alto, ou ganha alguma coisa que te joga pra cima, ou alguma coisa que tu consegue jogar e se puxar. Então, tipo, tu vai evoluindo ou com equipamento ou habilidades que tu vai descobrindo ao decorrer do jogo, né? É um Ou jogo então que tem vai... tipo uma barreirinha, né, que bloqueia e você precisa pegar um golpe novo, uma arma nova. É o que define, né, o Metroidvania, basicamente. E outra coisa que também define muito bem é você lembrar dessa parte que tem que fazer uma coisa, conseguir o poder pra essa coisa, agora é lembrar aonde tava essa parte. Exatamente. Nossa, mano, isso deve dar ódio demais, velho. É um estilo É de jogo uma que não sensação- necessariamente depende da aptidão do jogador. Mas se tu tem ali uma facilidade com identificação de local, com mapeamento, daí tu tá ganho, né? Metroidvania é um tipo de jogo que é um exercício muito bom de memória, assim, de locais. E também do que você tá precisando. Então, pra quem conhece, né, é tipo um bom começo pra exercitar a memória, porque muita coisa de jogo precisa de memória pra lembrar alguns detalhes, alguma coisa da história. Ainda que hoje em dia tem vários jogos que dão
soluções elegantes para ajudar o jogador a lembrar, né? A gente tem vários jogos que disponibilizam marcadores, tipo pins, que você pode colocar no mapa para te ajudar a lembrar. Tem jogos que você pode, tipo, tirar um print da tela para lembrar. Então, tem várias soluções para isso também. E é um gênero que eu gosto muito porque um dos principais aspectos dele é a exploração e como ela é recompensadora. Então, você vai querer explorar o mapa, você vai, tipo, ser induzido a esfregar cada cantinho daquele mapa, cada parede. Às vezes tem uma parede quebrável que é escondida, por exemplo, e por aí vai. E tudo isso vai te dando mais upgrades, mais vida, mais ataque e por aí vai. Então, um ponto extremamente importante para esse gênero é justamente essa evolução por exploração e esse incentivo que você tem à exploração dos mapas e também esse bloqueio de progresso por habilidades. Então, por exemplo, isso é importante definir porque Resident Evil, por exemplo, não é um Metroidvania. Mesmo que você precise de chaves e etc para avançar na história, mas como o avanço ali é unicamente por chaves e itens em si, ele não se torna um Metroidvania. Só acho legal deixar isso bem claro. É porque no Metroidvania a chave não tá lá única e exclusivamente para abrir uma porta e progredir na história. Na verdade é uma feature a mais. Eu tô fazendo que nem o Hilário, falando inglês no meio do português aqui. Já tô que nem o Supla. E aí, papito? Ele te dá uma funcionalidade a mais do que só abrir uma porta, né? Às vezes é um golpe que você vai ficar viciado, vai ficar só usando ele do começo até o final do jogo. Fui muito específico por isso, é porque eu faço isso mesmo. Eu sempre elenco um golpe favorito no Metroidvania pra ficar forçando ele pra tudo. Eu diria que os meus melhores Metroidvanias ainda vão além e fazem com que as suas habilidades de exploração do mapa, elas além de serem utilizadas na exploração, na movimentação do personagem, elas também são utilizadas em combate. Eu acho que os melhores Metroidvanias fazem isso muito bem. E eu quero comentar agora, entrar na minha indicação de fato, que eu acho que é um bom primeiro Metroidvania pra quem nunca jogou nada do tipo, porque o Ori, ele é um jogo, primeiro, extremamente lindo, maravilhoso. Ele tem uma direção artística muito bonita, com aquele traço meio aquarela, cores bastante vibrantes. O mundo é muito interessante, onde a gente tem uma árvore da vida, uma árvore de luz no centro da floresta, e essa árvore ela tá morrendo, e aí a gente joga com o último resquício de força dela, que é o Ori, um bichinho de luz fofo pra caralho, meu Deus, que bicho fofo. E é um jogo que ele vai pegar o seu coração e vai deixar ele quentinho, porque o Ori, ele é adotado por um ser da floresta. E... Isso é que eu falo? Né? Não precisa dar spoiler, mas assim, nos primeiros 5 minutos você já tá meio chorando, sabe? Já é de chorar. E o jogo, não só a direção de arte, mas a trilha sonora dele também é maravilhosa, né? É maravilhoso. E ele tá no Game Pass, então ele é fácil de ser acessado, ele é do Xbox Game Studio, então ele saiu pro PC, tá na Steam, ele saiu pro Nintendo Switch, e volta e meia, inclusive, tem promoção no Switch. Eu comprei ele recentemente pra jogar de novo no Switch, e tava super baratinho, então super vale a pena. Eu não lembro de quando que ele foi lançado, mas ele é um jogo já um pouquinho mais antigo, ou seja, em promoção da Steam, promoção do Switch, você acha fácil, abaixo dos R$30. E, cara, Sim. Se você tá achando caro, mano, eu te desafio a você achar um rolê por menos de 30 conto, sabe? Uma coisa é um rolê de 30 conto, outra coisa é Ori por menos de 30 conto. Você vai render muito mais esse 30 conto com Ori, viu? Vai. E o primeiro jogo, ele é de 2015, então é um jogo já mais antigo, mas depois ele foi relançado, tem uma versão ali com algumas melhorias, e ele tem um segundo jogo também, que eu recomendo você jogar depois do primeiro, porque é uma sequência direta dali da história, que é o Ori and the Will of the Wisps, que é também maravilhoso, e ele evolui em tudo que o Ori fez bem no primeiro jogo, ele faz ainda melhor no segundo. Agora, por que eu gosto tanto do primeiro jogo, e por que é um jogo tão especial assim pra mim? Além disso tudo, além da história ser muito legal, além do jogo ser muito bonito, ter uma trilha sonora muito boa, o sentimento de controlar o personagem é muito gostoso. É aquele tipo de jogo que você mexe o personagem e já fica, putz, isso aqui é bom, hein? Dá de sentir a suculência do personagem mexendo. E por mais que ele tenha um foco maior na exploração, né? Por isso que eu comentei que é um aspecto bastante importante do jogo.
mas ele é um jogo que tem uma exploração muito prazerosa, porque as habilidades que você vai pegando, elas te incentivam a ir cada vez mais rápido, e pegar atalho, e você ir criando o seu próprio caminho. Então tudo isso é muito prazeroso de jogar. O combate dele é bem simples, então para quem não tá habituado a combate em videogame, também é uma boa pedida. Ele não é um combate ruim, mas ele é só bem simples, né? Porque o combate do primeiro jogo não é tanto o Ori que faz a parte pesada ali, é mais uma energiazinha ali que tá junto com ele. Então é um pouco mais simples, mas ainda assim é bem prazeroso. Ele tem sequências de escapada que são de tirar o fôlego, assim, é muito legal de jogar. E o jogo como todo é maravilhoso, super recomendo pra todo mundo. Jogo o segundo também, que eu acho ainda melhor. Meu Deus, as cenas de fuga desse jogo me matavam. Sim, você morre de ansiedade quando você tá tendo que correr. Mas um negócio, você falando sobre combate, que é legal de citar de Ori também, é que a morte no jogo, quando você morre no jogo, você não é tão penalizado como em alguns outros jogos do mesmo estilo, né? Uhum. Que a gente tem um pouquinho dessa mistura do Metroidvania com Souls-like. Lembrando também que facilita também na gameplay, é um jogo em 2D, ou seja, não é um jogo que você tem que ficar pensando em movimento de câmera, movimento de personagem, ou seja, acaba sendo um jogo bem mais tranquilo com relação a isso. E é isso, com relação à plataforma 2D, Metroidvania, combate simples, jogo maravilhoso, bonitinho e leve, né? Ele roda em máquinas um pouquinho mais antigas, né? Por ser um jogo de 2015. Exatamente. E ainda, se o inglês for uma barreira, ele está todo em português também. Então é um jogo que, é uma pedida super fácil, ele é muito acessível e, assim, é um dos melhores Metroidvanias que eu já joguei facilmente. Porque além de ir meio no seguro, usando habilidades com pulo duplo, ele ainda dá uma inovada em algumas habilidades que eu não vou spoiler, que na época quando eu joguei foi incrível, na forma como ele usava essas habilidades novas, e como outros Metroidvanias começaram a se inspirar nisso também. Então foi um jogo bem de mudança do gênero, porque surgiu numa época em que o gênero estava voltando com tudo, e tá aí até hoje. Eu espero que tenha um terceiro jogo, e essa é a minha primeira recomendação. Começou o cast com 2 pés no peito já, né, bicho? Comecei sem dó. Bora, Johnny, mantém o combo aí, velho. Mantém o combo, velho. Cara, pra escolher as indicações desse episódio, eu pensei muito em, mas se são pessoas que não têm o hábito de jogar, então o que necessariamente uma pessoa assim tá buscando? Na minha cabeça é relaxamento. Jogos são uma boa fuga do estresse do cotidiano, e muitas vezes quem não tem o hábito de jogar, às vezes consegue encontrar uma terapia, um momento de tranquilidade, que coisas assim, jogos, né? Os famosos videojogos podem fornecer. O melhor é você falando isso e o Roquete na câmera fazendo uma cara de surto. Porque o moleque tá, tipo, relaxando jogando Elden Ring, tá ligado? Não, eu tava feliz. Eu jogando Dark Souls, que eu tava gostando, mas eu parei de jogar porque eu tava me estressando. Então, tipo, isso afasta uma boa parte de pessoas que não têm o hábito de jogar. Então eu tentei ir pro lado mais oposto, né? Antes até de eu dar as minhas indicações, eu queria comentar que no período de pandemia, muitas pessoas foram apresentadas ao mundo de jogos e que não tinham o hábito, não estavam dentro disso, né? Por quê? Por uma questão de interação social, né? Então, quantas aulas eu não saí da aula e fui jogar um Among Us com o pessoal da turma da faculdade, só pra interagir todo mundo junto. Nossa, cara. E quantas vezes a partida do Among Us foi na aula da faculdade? Não, eu falei após, mas durante também tinha, né? Vou falar o quê, né? Era o professor explicando direito tributário numa tela, e na outra tela tava o pessoal assim, o fulano é o assassino. Tinha dessas coisas também, né? É o estágio junto com a sala de aula, né, cara? Caralho. Muito bom. E também, tem pessoas que têm o hábito de jogar, mas não jogar videogames. Uma coisa que juntou um certo grupo de amigos também foi, por exemplo, simuladores de outros jogos. Simuladores de jogos presenciais, que são aqueles famosos jogos de festa também, né? Tem jogo de tabuleiro que a gente já jogou na casa do Bittencourt, um jogo de tabuleiro do Mario. Durante a pandemia eu joguei
RPG, joguei Uno, joguei Poker, joguei um monte de coisa no Tabletop Simulator. Então, tipo, tem muitas alternativas, portas de entrada para esse vício desgraçado que são os jogos, né? Jogo do bicho. Jogo do bicho. Eu não sei, Tabletop Simulator tem jogo do bicho? Olha, tem o Cartas contra a Humanidade versão BR, então eu não duvido nada. Eu ia falar. É a moral não ter jogo do bicho no Tabletop, velho. Eu ia falar, tiveram algumas reuniões David, aqui do pelo cast. amor de Deus, corta isso é crime no Brasil, não pode não. Como diria Zeca Pagodinho. Mas, o jogo do bicho é ilegal? Não, mas quantas reuniões que a gente não saiu daqui na época da pandemia, a gente saiu de reunião aqui do cast e foi jogar um Cartas contra a Humanidade numa partida que se fosse gravada a gente ia tudo preso. Com certeza. Não, mas dito todos esses absurdos, às vezes o que eu quero é sair da rotina, desestressar um pouco e pegar uma coisa mais tranquila, nem que esta próxima coisa também me forneça uma rotina. Dito isso, minha primeira indicação é Stardew Valley. Um jogo de simulador de fazendinha, vamos dizer assim, que nós já comentamos algumas outras vezes. Eu não sei se ele já foi uma indicação mesmo em algum episódio nosso, mas é um jogo, assim, que ele começa simples e, se tu quiser, ele pode se tornar mais complexo. Mas eu acho que ele é uma boa porta de entrada para pessoas que não têm o hábito, não têm a coordenação motora para jogos mais complexos, digamos assim. Eu digo inicialmente. Por quê? É um jogo que você herdou uma fazenda, um campo, nos arredores de uma cidadezinha pacata. Seu objetivo é basicamente cuidar da fazenda, conhecer as pessoas da cidade, comprar animais, cuidar dos animais. É fazer o seu estoque das estações, vender os seus produtos. E, cara, são mecânicas simples, né? É o famoso seta pra cima, pra andar pra cima, seta pro lado pra andar pro lado, botãozinho de ação, e é isso. Tipo, é simples, pra quem não tem o hábito, são mecânicas que tu pega fácil, e é um jogo tão tranquilizador, é um jogo tão pacífico, que eu já vi, principalmente quando eu tava pesquisando receitinhas e macetes do jogo no YouTube, é muita gente que nunca teve o hábito de jogar e que pegou o hábito por este jogo. Tipo, constrói uma rotina dentro do jogo, porque em uma hora tu tá plantando milho, daí daqui a pouco, naturalmente tu aprende que o milho, ele tem momentos específicos para ser plantado, para render mais, para produzir mais rápido, produzir mais, e tu consegue lucrar mais com isso na cidadezinha. Então, tipo, não é um jogo de farm industrial, é um jogo da tua hortinha no quintal, sabe? É uma coisa, assim, estilo talvez cartunesco, mas muito bonitinho de arte, e todo mundo são personagens ali da cidade, são sempre muito carismáticos, muito simpáticos, tu vai se afeiçoando pela cara do jogo. A música ambiental é tranquilizadora, então facilmente tu chega em casa cansado, entra um pouquinho pra jogar e daqui a pouco tu tá planejando a próxima estação de plantio. O que eu gosto do Stardew é justamente um conceito que tem no game design, que é profundidade de jogo. É um jogo que ele não, sem adicionar comandos a mais, apesar de Stardew Valley ser um jogo que tem bastante comandos, o mundo que o cara programou no Stardew Valley, que por sinal foi um cara só, né, que fez o jogo inteiro. É isso, inacreditável até hoje. O mundo que ele faz, ele te dá mais possibilidades do que fazer com esses mesmos controles. Ou seja, pensando no conceito de profundidade, você pode correr e pular, mas você pode pular numa parede, conseguir uma velocidade, se você estiver correndo e pular, você pula um pouquinho mais rápido, aí é o conceito de profundidade de jogo. Aí o que é legal é isso, você aprende a jogar com esses comandos, o que você pode fazer nesse jogo, e aí você vai aprofundando as suas ações dentro do jogo, utilizando o mundo programado a partir disso. Ou seja, esse episódio não é só sobre indicações, mas também sobre ensinamento sobre game design. E uma coisa que eu gosto desse jogo é que ele é um pouquinho de muita coisa. Tu tem um simulador de fazenda, tu tem um simulador de pesca, tu tem um jogo de relacionamentos, tu tem de exploração, de mineração, tu tem um pouco de tudo. Tipo, ele não se aprofunda tanto de se profissionalizar em uma dessas coisas, mas ele aborda um pouquinho de tudo, ele te deixa confortável um pouquinho de tudo,
e te dá a possibilidade de crescer um pouquinho em cada coisa. Então, cara, pra quem nunca jogou nada, é uma ótima fuga de escape, dá pra relaxar, dá pra tu criar tua rotina, dá pra tu ir procurando mistério, segredinho do jogo. Esse jogo é aquele paz e amor, sabe? É um jogo de aquecer o coração. E ele tá pra quais plataformas, Johnny? Por favor, responda. Cara, sim. Ele tá pra tudo. Não, você vai responder sim, Johnny. Tá, então repete. Stardew Valley, ele está disponível pra quais plataformas, Johnny? Sim. Ele tá pra Muito tudo, bom. cara. Ele tá pra tudo. Stardew Valley tem tudo que é lugar. E, cara, outra coisa boa de Stardew Valley é que, cara, ele roda até numa bactéria, né? Ele é tipo Doom, né, mano? Ele roda até no micro-ondas, aquele jogo. O único problema de Stardew Valley, o nosso ficha de ouro aí comentou aqui no chat, é que não dá pra pegar mulher casada, mas isso daí é uma aventura que você vai descobrir do seu jeito quando você for jogar Stardew Valley. O perfil, ele falava, tem mods pra esse jogo que... Olha, então, né, essa parte da casada, né? Eu ia falar, tudo é possível graças ao poder do mod. Mas, o porquê que eu tô indicando Stardew Valley é porque, por mais que ele já é um jogo bem estabelecido na sua comunidade, e como que os guris falaram, é um desenvolvedor só, ele vai ganhar atualização agora em março de 2024. Então, tipo, o jogo, ele vai ganhar uma leve expansão, digamos assim, vai ter alguns itens a mais, vai ter, pelo que ele comentou, mais 100 linhas de diálogo, então dá pra tu redescobrir o jogo agora também. Ah, mas eu quero jogar uma coisinha mais voltada pra fazenda e não quero me preocupar com a parte de exploração de caverna e batalhar com monstro. Ah, mas eu quero focar na parte de batalhar com monstro. Então, o jogo, quando vai criar teu mundo, tu consegue fazer o jogo nas tuas modificações, sabe? Tu pode entrar no mundo padrão, tu pode entrar no mundo com menos recursos, com as estações mais severas. Tipo, tu consegue montar o teu mapa com base na tua expectativa de jogo. Então, mas eu realmente tô querendo conhecer jogos e não quero me aprofundar tanto. Cara, vai lá na modalidade mais básica, simplifica alguma coisa e o jogo se torna mais acessível. Ele já é acessível e ele pode se tornar mais ainda. E eu não lembro, mas porque quando eu joguei Stardew era bem no comecinho, mas hoje ele é todo disponibilizado em português, né? Cara, é todo em português. Ele tem mais opções de fazenda. Tem muito item, tem muito personagem, tem muita interação. Então, tipo assim, desde a sua origem ele cresceu bastante. Muito massa. E o legal também é que é outro jogo levinho, direto tá em promoção na Steam. Cara, sem brincadeira, Stardew Valley eu já vi promoção dele no Nintendo Switch, cara, por R$5, sabe? A promoção na Steam. É uma loucura. Tipo, é mais barato na promoção do Switch do que na Steam, sabe? Eu acho que neste momento ele tá 25 pila na Steam. E como que a gente falou, cara, ele tá em todas as plataformas. Tá em tudo. Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PlayStation Vita, tá? Tem Stardew Valley pra PlayStation Vita. Eu não sei se tá atualizado. Ainda tem PlayStation Vita? Cara, o meu tá ali, tá descarregado, mas tá ali. Mantendo a ideia, né, de jogos acessíveis, jogos que rodam até no seu micro-ondas, eu venho trazer aqui o primeiro jogo 3D da nossa lista. É um jogo em primeira pessoa, focado em multiplayer, focado em exploração e focado em simulador, porque é o meu queridíssimo simulador de pirata. Eu vou indicar aqui Sea of Thieves, ou seja, Mar dos Ladrões, que está disponível lá no Game Pass dentro da assinatura, mas também está disponível na Steam, no Xbox, ou seja, PC, enfim, e acabou de ser anunciado para PlayStation 5 também, né? Exatamente. Ou seja, o Hilário agora ele não tem mais desculpa para não jogar Sea of Thieves com a gente. Enfim, ele não gosta da gente, essa é a desculpa dele.
É um jogo que ele é voltado para o multiplayer, seja você jogar com seus amigos, seja você sozinho entrar num barco e começar a interagir com outros jogadores no mapa. Não, mas aí é uma tensão, Não, eu já fiz um show no Sea of Thieves com jogadores aleatórios, cara. O cara abriu o microfone e começou a tocar um funk automotivo, começou a tocar um deboche, ficou todo mundo dançando em cima do barco dele, velho. Dizer aqui que eu amo vocês, tá? Meu problema é com o jogo multiplayer mesmo. Não, é com a gente que eu sei. Meu Deus, cara. Resumindo, como é que funciona a dinâmica de Sea of Thieves? Você cai num mapa com seu barquinho e você tem liberdade para fazer o que você quiser dentro desse mundo. Você pode ir caçar tesouro, você pode azucrinar outros jogadores, você pode tentar fazer missões, você pode tentar fazer missões de história, você pode salvar o Jack Sparrow, porque tem um collab muito legal de Sea of Thieves com Piratas do Caribe, mas a parte que fica legal, além da dinâmica de o barco você ter que ajustar a vela manualmente, controlar a manobra do barco, cada barco tem um estilo de pilotagem diferente, gerenciar a carga, tudo isso meio que numa pegada simulação, mas ainda assim cartoonizado, num estilo bem simples para qualquer jogador conseguir entender. E o que ele brilha mesmo é o multiplayer, porque ele tem várias ferramentas para multiplayer, para poder facilitar a comunicação, emotes, facilitar a entrada de microfone, tanto no PC quanto no Xbox ou no PlayStation, enfim. E, como eu falei, você tá nesse mapa, esse mapa tem um limite de jogadores, eu não lembro quantos jogadores eram, mas não é muita coisa. E você tem essa liberdade também de decidir o que é que você vai fazer com esses jogadores que estão jogando com você nesse mapa. Se você vai ajudar eles, se você vai participar das aventuras que eles estão participando junto, ou se você vai escolher a violência. Normalmente, eu escolho a violência. Depois eu me arrependo, fico com raiva e mantenho escolhendo a violência, porque a gente fica só tretando no Sea of Thieves mesmo, azucrinando todo mundo. Às vezes, acontecem situações legais, como esse show de funk deboche, que aconteceu uma vez que eu tava fazendo stream e brotou um cara, só abriu o microfone e começava a tocar música e ficou todo mundo dançando. Tem outras memórias que eu guardo com bastante carinho do jogo, de situações engraçadas que aconteceram. Uma vez que um amigo meu explodiu o barco e a gente perdeu tudo que a gente tinha conseguido naquela sessão. Cara, eu lembrei agora de uma vez, eu acho que tava eu e tu, Roquete. Qual foi a merda que deu? O navio naufragou. E, tipo assim, deu respawn na ilha pra pegar o navio novo, enquanto que o outro ficou no meio do oceano com um bote mexendo nos tesouros, resgatando os tesouros só pra gente não perder, assim, 2 horas de caça ao tesouro. Foi uma emoção quando, assim, os dois começaram a se encontrar, assim, a se ver pela luneta de novo, sabe? Um no botezinho com 50 baús do bote e o outro vindo ao resgate com o navio sozinho. Porque eu lembrava onde tava. Caraca. Não, e o detalhe é que um único alerta que você tem que ter com o Sea of Thieves é normal quando você começa a jogar e as plays, as jogadas, as jogatinas, as gameplays de Sea of Thieves ultrapassar 4 horas. Porque você, vou em tal lugar, vou em tal lugar. O cara tá me atacando, vou bater de volta. Afundei ele, peguei tal coisa. Quando você vê, deu 3 horas de jogo e seu barco tá cheio de coisa e você tá com muita dó de sair do jogo, aí você vai vender. Aí só pra chegar na ilha de vender, descarregar o barco, ficar em alerta pra ver se vai vir outro jogador pra tentar roubar seu loot, porque isso aí acontece. Só nisso daí vai mais 1 hora de gameplay também. Ou seja, se organize no seu tempo pra poder jogar Sea of Thieves, mas vale demais a pena. E como ele tá no Game Pass, você basicamente não tem que pagar nada a mais além da assinatura do Game Pass. É um jogo bastante acessível, ele roda em notebooks mais antigos, computadores de processadores de Intel de 5ª geração, 6ª geração, a gente já conseguiu rodar nele. Placas de vídeo básicas também ele roda. E com relação a preço, caso você não queira assinar o Game Pass, eu acompanho também o preço do Sea of Thieves, porque eu sempre tenho vontade de comprar ele na Steam também, porque é um jogo que eu tenho vontade de comprar, dadas as horas que eu já gastei nele. Ele direto entra de promoção por volta de R$45. Parece um pouco salgado, mas quando a gente vai falar de preços de videogames, a gente percebe que não é um preço tão salgado assim. E
voltando, na Steam você tem também toda a sua lista de amigos para poder jogar. Ele tem, mesmo na Steam, ele tem compatibilidade com o Xbox também, para você poder convidar seus amigos do Xbox. Ou seja, é um jogo focado no multiplayer, ele é pensado no multiplayer. Maravilhoso. Só quero dizer uma coisa do Sea of Thieves, um dos momentos memoráveis que eu tenho é eu estar jogando com o Luigi, do nada toca uma música, sai uns tentáculos, e do nada, quando eu me viro, o Luigi deslogou. Sozinho contra o Kraken. Tem um outro detalhe sobre Sea of Thieves. Eu tenho talassofobia, eu tenho fobia de águas profundas. E é um no jogo... momento que eu vi aqueles tentáculos subindo e a água toda escura, eu simplesmente falei, não. Abri o menu e desloguei, foda-se. Ah, mas tem o tesouro que tá dentro do navio. Foda-se, enfia no cu, deixa o Kraken comer. Ah, mas tem seu amigo que tá enfrentando o Kraken. Abandonado. O Rocket foi literalmente o Jack Sparrow sozinho dentro do barco enfrentando o Kraken. Foi literalmente isso. Começou a subir os tentáculos, o Rocket olhando pra cima. Ah, vamos matar. E quando ele olha pra mim, eu sumo. A categoria do jogo mudou e ele foi pra uma censura 18 anos. Beleza, gente. Muita gente recomendando umas coisas bonitas aí. Com relaxar, tranquilo. Eu vim fazer o oposto. Filho da puta, cara. Sim. Eu não quero relaxar, eu quero dar aquela sensação de animação, de empolgação, de estar coisa na tela. De poder. Exato, de poder, mas também eu quero uma coisa fácil, em que qualquer um que não saiba mirar, bater e essas coisas, pelo menos saiba andar. É isso que eu quero pra esse jogo, que é o que eu quero recomendar pra vocês. É um auto-shooter roguelike, que caiu na internet aí bem no começo da pandemia, que foi o Vampire Survivors. Um auto-shooter é simplesmente em questão de... em tradução... É um jogo com câmbio automático. Exato, ele atira automaticamente. Você pega as armas, que é tipo... Em questão de roguelike, como a gente já explicou muito aqui em alguns caches, roguelike é um jogo em que tem elementos aleatórios em questão de pegar itens. E nesse caso são armas e até acessórios lá. E o auto shooter é em que você pega essas armas, você não precisa estar mirando essas coisas, só precisa talvez estar direcionando uma direção em geral, tipo, vai pra cima, lateral ou pra baixo, por causa que o jogo é pixelado e é um mapa aberto assim, que você só tem que andar pra cima e pra baixo, e enquanto que hordas de monstros vão vir em cima de você automaticamente, você só tem que mirar em uma direção geral onde tá os monstros e ficar evitando tomar dano desnecessário. O jogo é muito simples e você sente muita animação quando você começa a melhorar, por causa que as primeiras partidas é muito lerda, essas coisas, por causa que você não tem nada liberado. Mas assim que você vai pegando, tipo, a primeira partida, depois a segunda já vai melhorando, por causa que você já tá acumulando dinheiro, essas coisas. Você libera upgrades, libera personagem, libera mais arma. Aí você vai descobrindo segredo. E as coisas é muito fácil. É tipo, uma partida no máximo dura 20, 30 minutos. E aí você vai descobrindo segredo, vai descobrindo lá. Eu, por exemplo, eu comecei a jogar no Game Pass. Eu platinei o jogo base. Eu liberei o personagem final lá e puta que pariu, que coisa mais quebrada, e eu me diverti. Foi muito legal de tentativa e erro, vendo o que mistura, o que dá de combinar armas, por causa que tem isso no jogo. Dá pra combinar armas e elas fazem uns efeitos mais quebrados, tipo... tacar um monte de olho que petrifica os inimigos. Ou, literalmente, cruzar um pombo branco e um pombo negro que mistura num pombo arco-íris que fica atirando em tudo à sua volta. Então, é uma empolgação de estar, tipo... Tem muita coisa na tela, sim, mas também tem questão de aprendizado, de saber evitar dano de inimigo, saber onde pelo menos mirar, lembrar a combinação de item e até experimentar personagens diferentes, que cada um tem qualidades diferentes lá no jogo. A melhor coisa que tem é tu pegar o velho e upar ele ao máximo com alho. Porque daí o alho, ele cria uma pequena bolha ao redor do teu personagem, a bolha do cheiro de alho, que os monstros vão tomando dano quando entram dentro dessa área. Daí tu vai upando isso daí, e daí vira insta-kill daqui a pouco, e daí a área tá metade da tela, e daí tipo assim, tu tá jogando com um velho fedendo a alho, matando uma horda de zumbis e de vampiro, sem que um consiga chegar perto de ti. E isso daí que é o fenomenal. Eu morria de
de rir que isso explodia no YouTube. É muito bom. Cara, o jogo ele é muito gostoso de jogar, porque ele começa simples, como o Rocket falou, e vai escalando de uma forma que no final tu tá só parado e é 1 milhão de raio e coisa acontecendo na tela e tu não precisa dar nenhum comando direto pro personagem e tá tudo acontecendo no meio da tela de uma forma automática e é muito da hora esse sentimento. E é muito gostoso de tu aprender o jogo, ele vai se desdobrando na tua frente. Eu joguei ele no Switch um bom pedaço e eu acho que com as DLCs eu paguei R$10 nele. Então, vale super a pena. Exato, eu quero a acessibilidade, que o jogo é muito barato. Tipo, ele tem no Game Pass, mas se você for na Steam, ele tá em torno de R$12 sem DLC. Acho que é só o jogo base. Com as DLCs, eu acho que o máximo que você vai gastar é uns R$20. Se eu não tô enganado, ele também tá em diversas linguagens, então isso inclui até mesmo português, você consegue entender numa boa o que tá escrito lá. E a acessibilidade que, como o Lari falou, ele jogou no Switch, eu joguei no PC, dá pra jogar no celular, minha gente, no celular. Inclusive jogo muito quando eu tô fazendo um serviço que somente eu posso fazer. Entendedores tem no celular, entenderão. cara. Tem no celular. E é de graça no celular, eu acho. Pera, deixa eu só confirmar isso, antes que eu esteja falando eu tô abrindo aqui agora. Eu tenho baixado, eu não sei se eu comprei. Não, é grátis, cara. Puta que pariu, lá vou eu estourar a bateria do meu celular então, agora. Quebrando notícias aqui. Tô baixando. No Fliperama News, que Vampire Survivor é de graça no celular. É o jogo mais jogado no meu celular depois do Duolingo. E é tipo, ele é que originou essa linha agora de roguelike, de auto-shooter agora, que foi esse gênero. E também ele é muito baseado em Castlevania, se vocês notarem pela temática dos personagens, pela temática das armas e do que você tá matando em volta, né? Porque, gente... Tem item que faz referência, tem piada interna no jogo. Depois que ele surgiu, diversos outros jogos desse gênero surgiram, entre eles até um que eu recomendei em surpresa de 2023, que foi o Holocure, que se vocês quiserem conferir, só vão lá. É o Vampire Survivors com Idols. Isso aí. Se o Hilário pode recomendar K-pop, eu posso fazer o que eu quiser também. Eu posso fazer o que eu quiser. E o Rocket indicou esse jogo no checkpoint número 30, no Surpresas de 2023. Exato. Mas essa é a minha recomendação. O Vampire Survivors é um jogo bem casual e com uma sensação boa de dopamina, assim, de tipo... Eu tô matando coisas sem fazer nada. Só pra avisar, o jogo no celular tá totalmente em português. O cara literalmente baixou e tá jogando no celular enquanto grava o cast, velho. Não tô. Ou seja, quer dizer que o cast deu certo. Uma pessoa impactada já. Eu não tô não. Deixa eu escolher aqui o Antônio. E a minha segunda e última recomendação é um jogo que me pegou de surpresa no ano passado, que é o Sea of Stars. Tal como Metroidvanias, eu sou muito apaixonado por RPGs japoneses, RPGs por turno, e estava querendo indicar para os nossos ouvintes qual que seria um bom primeiro JRPG, um RPG por turno, para começar, porque é um mundo muito vasto e às vezes um pouco difícil de começar, e eu acho que o Sea of Stars ele é uma boa primeira pedida, porque ele se inspira em clássicos como Chrono Trigger, ele é muito inspirado em Chrono Trigger, que é um dos JRPGs mais influentes de todos os tempos, um dos melhores já feitos. Então ele pega essa parte antiga, essa parte que foi o que gerou essa paixão por RPG japonês, mas ele também moderniza isso e traz mecânicas novas. O Sea of Stars, então, para quem não conhece, ele é um jogo desenvolvido pela Sabotage, um estúdio que também fez The Messenger, que é outro jogo maravilhoso. E ele conta a história de um grupo de amigos, que 2 deles são descendentes de Guerreiros do Eclipse, então traduzir aqui ao vivo, Guerreiros do Eclipse, a Valere e o Zeio. A Valere, ela usa os poderes da lua, enquanto o Zeio usa os poderes do sol. E apenas esse clã de guerreiros que tem a habilidade mágica para derrotar o Flashmancer, que é um grande vilão que espalha alguns tipos de demônios e que corrompe o mundo. Então eles, junto com essas magias do Eclipse, eles têm que derrotar esses demônios.
antes que o mundo acabe. Essa é a história base, a premissa, tem muita reviravolta legal. E ainda assim a gente acompanha também, além dos dois, o Garl, que é um menino normal, sem poder, mas que cresceu junto com os dois. E ele, mesmo não tendo poderes mágicos, ele quer ir junto nessa viagem, ele quer desbravar o mundo com os amigos dele. Então a gente acompanha esse trio inicialmente, depois mais pessoas vão entrando na party, mas inicialmente é esse trio. E é um jogo com muito coração, assim, é um jogo muito bem escrito, com diálogos que vão te fazer chorar e vão te pegar pelo coração, assim. Ele tá todo em português, ele tá no Game Pass, não só no Game Pass, mas ele também tá na PSN Plus. Então, se você tem um PlayStation 4, PlayStation 5, ele tá na PSN Plus, ele tá no Game Pass, ele tem na Steam. Então, é um jogo super acessível que eu recomendo muito. Eu não sou muito fã do gênero de bate-espera. Inclusive, o Rocket ficou até tenso achando que você ia recomendar um Shin Megami Tensei da vida. Eu gostaria, tá? Eu gostaria aqui de falar de Shin Megami Tensei, mas vetado. Mas eu não sou muito fã, porque eu acho muito paradão. Mas pra quem tá buscando algo menos frenético, como um Vampire Survivor, o Sea of Stars ele é uma opção muito boa, mas eu gosto porque ele traz um pouquinho de dinamicidade, né, pro jogo, porque o combate não é só, seleciona o ataque, pega, pá, bateu, não, você pode fazer algumas ações pra ir melhorando um pouquinho esse ataque, aí tipo, não quero ficar tendo que apertar botão no tempo certo, não quero ficar segurando o botão, você pode também fazer do jeito que você quiser, e fazendo suas estratégias, tudo bonitinho. E, cara, o tanto que esse jogo é bonito, velho. Com um gráfico simples. Ouso dizer aqui, é um dos jogos mais bonitos em pixel art que eu já joguei. Ele é absurdamente bonito. Eu não sei como que eles fizeram isso no desenvolvimento, mas é aquele jogo que ele dá uma profundidade e uma textura pro mundo que é incrível como eles fazem isso com pixel art. Comentando do combate ali que tu trouxe, Luigi, ele é um meio termo muito satisfatório, porque quando um personagem vai atacar, se você apertar o botão no momento certo em que o ataque se conecta, você dá um golpe extra, ou dá mais dano, ou se quando você recebe um ataque, você aperta no momento certo, você defende o ataque e leva menos dano. E isso se expande para todas as ações dentro do combate. Só que, como o Luigi comentou, não é obrigatório. Então, se você não quiser abordar com esse sistema, você pode não fazer ele. Ou então, você pode habilitar alguns acessórios que o jogo já disponibiliza desde o começo, que deixa isso automático. Então, mesmo para quem tem uma certa dificuldade para acertar esses comandos, você pode ter esses acessórios que ajudam a facilitar o jogo também. Então, é um jogo muito gostoso. Ele não é aquele jogo super complexo, que isso é bem comum dentro de RPG por turno, de você não tem uma planilha do Excel com atributo e com mecânica e com um monte de coisa. Ele é muito simples, ele é muito direto ao ponto. Você, durante o jogo quase que todo, você tem poucas habilidades, mas as habilidades que você tem são significativas, elas são muito impactantes no combate, você consegue fazer estratégias. Então é um jogo que eu acho que é a pedida perfeita para quem quer conhecer um pouco mais desse gênero, que hoje em dia tá voltando bastante alta aí, né? A gente tem vários lançamentos bons esse ano de RPG por turno e RPG japonês no geral. Então, gente, seguindo de novo essa linha que eu pensei de jogos para descansar, para dar uma relaxada, um momento de terapia, eu quero reindicar um jogo que eu indiquei lá no nosso primeiro checkpoint, Witness. É um jogo de puzzle quebra-cabeça, no caso, né? Enigmas a serem decifrados, mas que não é, em que pese ser um jogo de quebra-cabeças, ele é relaxante, ele não te estressa. Por quê? Você está sozinho numa ilha paradisíaca com vários biomas, vários ambientes muito bonitos, só com uma música ambiente, que é o
o som das ondas, o farfalhar das árvores, o som do vento na campina. Tipo, é tudo muito gostoso, muito relaxante, um ambiente muito bonito. Que diacho é farfalhar, velho? O balançar das folhas ao vento. Nossa, cara. Achei ali brabo, tá? Ali o Johnny colocou direito à prova. Aí o cara denunciou a profissão do cara, pô. Vão tudo se catar. Dito isso tudo, o teu objetivo no jogo basicamente é você estar livre para andar na ilha inteira, para ver todos os biomas. E tem algumas placas, uns painéisinhos quadrados, com uma imagem que é como se fosse um pequeno labirinto e que o jogo ele não te dá explicações. Tu simplesmente vai encontrando as placas em uma certa, entre aspas, ordem, porque não tem uma ordem assim de esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Mas conforme tu vai andando, tu vai encontrando eles meio que naturalmente. E naturalmente tu vai vendo que uma placa depois da outra tem um grauzinho de dificuldade um pouco maior. Então, tu tá livre para fazer na ordem que tu quiser, a depender, claro, nesta área as coisas vão se ativar sequencialmente. Então tu precisa primeiro fazer esse, que vai liberar aquele, que vai para aquele outro. Mas a princípio tu tá livre para testar as placas de cada um dos biomas ao mesmo tempo. E tu fez a primeira placa, tu já entende como funciona. Tu fez a segunda, tu já vê como que dá pra complicar um pouco mais. E assim vai. É um jogo que ele não te dá nenhuma explicação, mas ele tem uma curva de aprendizagem totalmente natural e tranquila. Tu não vai quebrar a cabeça pra resolver os enigmas, mas tu sabe que o que tu aprendeu 2 placas atrás vai te ajudar a decifrar 2 placas pra frente. É meio que isso. E, mas por que eu vou ficar andando nesse ambiente pra decifrar isso? Tipo, não tem nada que te impulsiona. É meio que a tua curiosidade, é meio que tu já tá relaxado, introduzido dentro daquele ambiente, e meio que, se eu resolver isso daqui, tu coloca um autodesafio, né? É tipo, como que eu consigo resolver isso daqui? E é legal porque essas placas são uns quadrados, como que eu falei, um formato meio de labirinto. Teu objetivo é saia de um ponto, assim, uma bolinha redonda, tu tem que clicar nela e andar por esse labirinto para chegar na saída dele. Só que vai ter momentos que a composição do labirinto não se completa direito, então tu tem que achar uma outra rota. Ou tem símbolos no meio desse painel, que daí naturalmente tu vai entendendo que, beleza, aqui eu tenho que juntar símbolos iguais, aqui eu tenho que separar símbolos, aqui eu tenho que fazer meio que por cor. Então, como que eu falei, não tem nenhum menu que vai te explicar como fazer. Mas a partir do momento que tu pega da primeira e segue na exploração do mapa, tu naturalmente entende o que tu tem que fazer e vai percebendo como fazer e como juntar mecânicas. Então, não é um jogo, é um jogo com, assim, 0 complexidade de jogabilidade. Então, para uma pessoa que não sabe como que é o correr, o pular, o lutar, é um jogo que, tipo assim, cara, eu só vou andar por aqui na setinha mesmo do teclado e eu vou resolver isso daqui com o mouse e vou pra próxima placa. Só que é um momento de terapia. Então, tipo, tu tá livre, tu tem desafios, tu vai complicando mais esses desafios, mas tu não vai se estressando. Eu gosto como os puzzles do The Witness, eles vão transbordando não só para as placas, mas para o mundo como um todo, até que tu tá na vida real olhando linha e querendo ligar os pontos, é uma loucura. Mano, eu acho isso fantástico, porque depois de um certo tempo tu percebe que os quebra-cabeças não estão só nos painéis. Eles são um ambiente ao teu redor. E daí, tu vai pegando isso pra vida, sabe? Daí daqui a pouco tu tá na rua, olhando uma placa de trânsito, e daí, olha, dá pra puxar a bolinha daqui e arrastar até o fim da barra. Daí tu fica meio que um paranoico caçador de quebra-cabeças. E, de novo, é mais um jogo, assim, com visual lean. É um jogo quase terapêutico. E desenvolvido por uma equipe muito pequena. E quais são as plataformas desse? Sim. Oxe, é sério? Sim. Ele tem em tudo que é lugar. É de fácil acesso.
Tem na Steam, tem PlayStation, ele tem Xbox. Eu tenho ele, por exemplo, pela Epic Games. Eu peguei ele gratuito numa dessas promoções da Epic. Fica a dica, ele tá por volta de uns R$70. Então, pra quem tá querendo começar, ele vai ser meio estranho esse preço. Mas, gente, vocês conseguem facilmente umas promoções. Eu peguei ele de graça, eu sei que a Steam, de tempos em tempos, ele tem umas promoções especializadas até para jogos de quebra-cabeça. Então, gente, deixa ele aí numa lista de desejo. Quando ele entrar em promoção, vale a pena testar. Exatamente. E como que eu falei? É terapêutico, cara. É muito confortável, muito gostoso. Eu acho engraçado que o Roquete indicou o jogo de câmbio automático e o Johnny indicou um jogo lo-fi, né? Basicamente. E pelo que eu lembro, ele já foi dado, inclusive, na PlayStation Plus em algum momento. Então, se você é um estudante mais antigo, talvez você tenha aí na biblioteca. E eu perdi o jogo. Perdeu? Perdi o tempo, né, pra resgatar o jogo, aí é complicado nessa situação. Mas os jogos não são feitos todos de atmosfera lo-fi, às vezes eles são feitos não só de ação frenética, mas também de ação ritmada. Por isso que minha segunda recomendação vai ser Rayman Origins ou Rayman Legends, que é um jogo de plataforma maravilhoso. E o que passou no meu crivo com esse jogo foi: minha namorada não tem costume de jogar videogame e ela adorou Rayman Origins, jogou acho que quase da metade dele, ela monopolizou meu PlayStation Vita, porque eu tenho Rayman Origins pra PlayStation Vita. E, cara, quando eu comprei o Vita, inclusive eu comprei o Vita do Roquete, eu fiquei uns bons meses sem encostar nesse PlayStation Vita, porque ela tava maluca com esse Rayman Legends. O Rayman Origins. Mas são duas opções de jogos. Eu fiz uma burlada, dei uma burlada aqui nas indicações, porque eu indiquei 2 títulos de uma vez. O Hilário também indicou 2 títulos, então não tem problema. No Ori ele indicou a sequência também. Vamos, eu indo pra cadeia. Só eu tô livre. Por enquanto, né, Roquete? Por enquanto. Mas, basicamente, o Rayman é um personagem muito icônico da Ubisoft, porque a Ubisoft chegou a fazer alguns títulos de Rayman nos anos 90 do PlayStation 1 e no começo dos anos 2000, parou um pouco e voltou em 2011, se eu não estou enganado, com o Rayman Origins, que é basicamente um jogo 2D de plataforma, ou seja, o foco do jogo não é necessariamente o combate, não é necessariamente a exploração, no caso do Ori, mas sim completar fases, ou seja, você começa a fase num ponto A, você tem que chegar nesse ponto B. Aí nisso tem vários obstáculos que você tem que passar, assim como é qualquer jogo de Super Mario, só que eu não recomendei Mario, porque Mario você só acha na Nintendo, não vou falar outros métodos de jogar Mario, porque a gente tá em gravação, mas Rayman Origins e Rayman Legends, diferente dos jogos de Mario, está disponível em todas as plataformas, modernas, antigas, cara, que nem eu falei, eu jogo no PlayStation Vita esse jogo, tipo, tem pra tudo. Se tem no Vita, velho, existe. Você tropeça nesse jogo, pega uma pedra, tá lá rodando o Rayman Legends, sabe? E por ser um jogo mais antigo, eu acho que o Rayman Legends, ele é já da virada de geração. Eu sei que o Origins é por volta de 2011, 2012, esse título. Ele também é encontrado em várias promoções de maneira muito barata. Ele não está em nenhum programa... Mentira, ele está em um programa de assinatura, que é o programa de assinatura da Ubisoft Plus, caso você esteja no PC, é 50 conto por mês. Ele não tem no Game Pass, mas sendo muito sincero, eu acho que vale mais a pena você esperar uma promoção na Steam, no Xbox, no PlayStation, para você poder jogar. Na assinatura da PSN tem também os 2 Rayman, você pode aproveitar tranquilamente. Como alguém que jogou os 2 Raymans e também o dono original do Rayman aí que o cara tá recomendando, né, Luigi? Exatamente. Quero dizer que ambos são muito bons, mas eu tenho muito carinho pelo Legends, principalmente pelas fases musicais. Aquela fase é um vício que eu podia ter acabado todo o jogo, eu voltava naquelas fases e eu fazia só por diversão. Porque, basicamente, como é que funciona as fases musicais do Rayman? Ele vai tocar uma música, normalmente são músicas conhecidas, e todo o funcionamento da fase, até pensando em, tipo, a velocidade que você vai correr pela fase, ele vai acontecer no ritmo da música e a música vai ir tocando com os objetos
os obstáculos, tudo que tiver na tela vai estar fazendo algum barulho para auxiliar no tocar da música. Por isso que eu falei que não é só de tiro, porrada e bomba, também trabalha com ritmo. E basicamente é isso. Joguem Rayman. Caso vocês estejam querendo começar a ter esse contato, por ser um jogo de 2D também, você não tem que ficar preocupando de mexer com câmera, os comandos são simples, a estrutura do jogo também é simples, ele não é muito difícil de zerar. Vocês podem pegar sem medo de ser feliz, que vocês vão se divertir tendo contato com o videogame, não tendo contato com o videogame. É um jogo divertido que vocês vão gostar, com certeza. Apesar de ser da Ubisoft. Esse estúdio da Ubisoft que fez os dois, que é o UbiArt, né? Que é um estúdio interno, é um estúdio que faz jogo muito bom. Inclusive, esse ano eles lançaram Prince of Persia, The Lost Crown também, que é outro Metroidvania maravilhoso. É um ótimo estúdio. Bem, agora, né, minha última recomendação... Agora é o seu crime, Roquete. Prepare-se para ser preso também. Então, eu tava com uns planos aqui pra recomendar uma coisa, tô mudando pra outra, por causa que eu pensei que eu acho que é um pouquinho frenético demais pra quem não conhece. É muita história pra digerir, essas coisas, personagem é dado e essas coisas, e é um hard mode do caralho que ninguém ia tancar. Eu mesmo quase não tanquei. Então eu mudei pra uma coisa que é mental, pra cabeça, de puzzle, e é um clássico dos jogos que gerou muito meme da internet aí. É tipo um dos fundamentos aí pra quem tá acostumado com cultura gamer, é um dos fundamentos, que é basicamente Portal. Ou seja, resumindo, a sua indicação era uma mentira, né? Eu menti? Que nem o bolo. Exato. A minha recomendação é uma mentira, que nem o bolo, e eu estou falando de Portal, mais especificamente Portal 2, por causa que eu acho que é que mais popularizou melhor, e também porque eu tenho português de Brasil. O Portal 1 tem só português de Portugal. O jogo de Portal basicamente chega num ponto A, vai pro ponto B através de portais, né? Usando uma arma de portal que você coloca em uma superfície um portal A e em outra superfície portal B. Nessa mecânica é bem simples, até que você começa a introduzir mais elementos no jogo. Por exemplo, você usar a física para poder mover, usar os portais enquanto tá no ar, ou até mesmo objetos como um cubo de vida para auxiliar, né, nesses puzzles. E um incremento ainda melhor no Portal 2 é que tem a parte multiplayer, em que você pode jogar com você e um amigo. E aí vocês podem acabar scrollando e matar o outro fechando e abrindo o portal na hora errada. Então, é às vezes daí não é nem trollagem, só incompetência mesmo. Exato. Mas aí que tá, é um jogo que dá pra recomendar porque a história também é muito boa. A antagonista também é muito boa, um dos clássicos do mundo dos jogos, que é a GLaDOS, que é a IA. Uma das mais impactantes e marcantes antagonistas dos videogames. Cara, Portal, ele é inteiramente muito icônico, né, pro mundo dos games. Exato. O tom de voz dela é tipo, literalmente uma voz IA, sendo irônica, te humilhando essas coisas, mas ela mantendo o mesmo tom. É uma coisa que marcou todo mundo. Então eu acho que é uma boa pra recomendar pra quem quer uma coisa mais cabeça, né? Mas também quer alguma coisa com um pouquinho de história aí junto. Ou também, se preferir, alguma coisa pra divertir com você e um amigo. Então eu acho que o Portal 2 é um ponto bem legal pra começar. Cara, e também a construção de roteiro desse jogo é ótimo. Como que a gente falou, é um jogo muito icônico. Então, o que eles fazem nesse jogo, não só de mecânica, mas de construção de mundo ali, que por mais que tu tá dentro de um laboratório, eles conseguem construir um mundo muito bacana com aquilo ali. Todos os segredos, os mistérios que esse jogo traz. E, cara, tu tá isolado, com contato com poucos seres. Mas como que o Roquete falou, os personagens que tu tem contato, ou melhor, a GLaDOS, cara, é muito marcante, é muito icônico. E é incrível como ele faz uma narrativa tão grandiosa assim, né? Falando, tipo, não grandiosa, tipo, é um roteiro que muda o conceito de mundo e tal, não, mas, tipo, é o tanto que é uma história boa com, 5 personagens o jogo inteiro? É que personagens presentes são menos ainda. São muitos personagens ausentes participando dessa história. Cara, não querendo criticar, mas é um pouco espaço para essa construção de roteiro, mas um roteiro muito competente, muito bem feito. E outra coisa também que eu quero ressaltar, o jogo é de 2011 e é feito pela Valve, ou seja, muito tempo já se passou. Eu chuto que também, como o gente falou muitas vezes aqui,
muito computador consegue rodar ele tá presente em diversas plataformas, o preço dele normal é geralmente R$32, mas vira e mexe ele tá sempre em promoção, então, e também, como eu ressaltar de novo, ele também tem em português, então a acessibilidade dele para todo mundo aqui em questão de Brasil é bem fácil, e eu diria que qualquer um pode conhecer esse jogo e acho que deveria até conhecer, por causa que fundamentou muita coisa que se conhece em cultura de gamer hoje. É muito doido como a própria premissa dele já é muito interessante, muito bem construída, né? De tu poder ligar os dois pontos independentes com os portais e como o jogo funciona perfeitamente, assim, levando em conta inércia, movimento, levando em conta tudo isso de uma forma que até hoje em dia é meio difícil de ver. A gente tem jogos de puzzle que brinca com essas mecânicas, tipo, sei lá, Superliminal ou Viewfinder, que são jogos que brincam com esse tipo de coisa, mas ainda assim o Portal é o que melhor faz isso, tipo, e ele tem mais de 10 anos. Inclusive, falando de preço, eu lembro de comprar ele uma vez por R$8. Ele fica muito barato em promoção. É o que eu tô falando, ele é muito acessível econômico. Em promoção ele fica normalmente nesse preço mesmo. E você falando nessa parte mecânica, Portal é um jogo que, cara, é surreal o tanto de artigo que você tem no Google Scholar só falando sobre a mecânica dele, porque é uma mecânica tão complicada de reproduzir. Mas tão bem feita, né? Cara, e tipo, não buga. Tipo, sai tudo rodando liso, perfeito. É um negócio, mano, que até hoje, velho, tipo, tem pesquisa, TCC na área de desenvolvimento de software, desenvolvimento de videogames, que, tipo, a proposta do TCC é tentar ou reproduzir essa ideia ou tentar otimizar essa ideia. Cara, é muito, porque é muito complicado de fazer. A gente fala sobre ele ser um marco na história dos games e não, tipo, não é à toa. Ele realmente é, cara, é impressionante isso. E também é um jogo de tiro que, tipo, o objetivo não é matar ninguém, né? Exato, não é você pensar. Não é atacar ninguém. É justamente você pensar e a parte mais difícil é que ele dá conta de tratar com puzzles 3D, né? Quebra-cabeças 3D, que é um conceito que o ser humano ele tem dificuldade por natureza, que a gente normalmente abstrai coisas para 2 dimensões. O Portal ele força um pouquinho a mais para você ter que pensar não só com 3 dimensões, mas também pensar com física do mundo, que todas as físicas de jogos da Valve são maravilhosas. A física do Portal é maravilhosa e ele aproveita bastante dessa física, ou seja, Portal tecnicamente é um jogo supremo, talvez, é que nem o Johnny falou, é um grande marco na história dos videogames, tipo, 2011, enfim, foi um grande ano na história dos videogames, e o Portal só contribuiu bastante para essa história. Fechar o episódio, eu quero agradecer aos nossos apoiadores Ficha de Ouro, que apoiam o Fliperama Nerd no nível máximo lá no Catarse. Então eu quero deixar um agradecimento especialíssimo ao Bruno Felipe, ao Perfil, ao Gaba, ao Guilherme Santiago, que está aqui escutando a gravação ao vivo e vendo as loucuras e vendo as nossas câmeras, que a gente grava de câmera aberta, vendo minha gata pulando na poltrona e eu ponho lá no colo, falando uma loucura. Então, muito obrigado também, Santiago, por apoiar a gente, por estar aqui acompanhando a gravação ao vivo. E ao Lucas Linhares, ao Pedrinho e também à Vivian. A ajuda de todos vocês é extremamente importante para o Fliperama Nerd se manter vivo, saudável, crescendo cada vez mais e alcançar voos mais altos. Muito obrigado, seus lindos. Beijo. Nós, brigadão. Muito obrigado aí. Valeu, pô. E mandar um agradecimento também especialzão aí pro Santiago que tá escutando, interagindo com o episódio, comentando tudo. Massa demais. Então fechamos o episódio com as nossas recomendações. Foram 8 recomendações intensas. Eu acho que você vai sair daqui com um jogo de cada estilo, podendo aí encontrar o que mais te encanta para diversas plataformas. Muita coisa
mais antiga, mais barata, então você também tem várias oportunidades aí pra conhecer esses jogos e entrar nessa vida videogame mística que é boa demais, tá doido? Como é bom, né? Jogar videogame, tá doido? Então, lembrando nossas redes sociais, Fliperama Nerd Oficial lá no Instagram, você pode acessar o nosso perfil, a gente conversa sobre bastante coisa lá, tem bastante Reels. Você também pode acessar o Catarse para ser um apoiador ficha de ouro e fazer assim como o Santiago que está aqui escutando ao vivo, no catarse.me/fliperama_nerd. E é isso, meu povo. É isso mesmo. Somente. Então é isso. Joga em Portal. Joga em Portal, joga em tudo. Pega tudo nesse cast e joga tudo. Tá bom demais. Já vai ter muitas horas aí de... E o cast fizer sucesso, nós vamos fazer um cast só de Portal. Por favor. A gente tem que fazer. Isso é bom, hein? Space. Wanna go to space. Space. Yes, please, space. Space. Go to space. Space. Wanna go to space. Space. Então é isso, fechamos. Valeu, gente. Até o próximo episódio do Fliperama Nerd. Beijo. Tchau. Beijo na bunda e até segunda. Ô, Roquete, quero só te xingar numa coisa. Tu me proporcionou hemorroidas agora, tá? De nada. Eu vou ficar jogando essa merda na privada e já era. De nada. É bom jogar merda na privada. Nossa, a câmera de vocês tá com muito delay pra mim. E eu tô ficando meio perdido. Eu nem câmera tenho, então tá com muito delay mesmo. A imagem do Johnny tá, tipo, chegando ainda, velho. Tipo, tá parado em Curitiba. Tá. Calma, tá me Tá, ficou. Em 3 anos de cast eu fui ver a cara do Johnny, cara. Eu acho que, tipo, segunda-feira na reunião só. Te catar, cara. Que quando que a gente tava na conversa pra tu entrar, eu tava com câmera. É verdade. E já teve vídeos... Porque eu ainda tava gravando pelo celular. E já tivemos vídeos da gente na Oktoberfest dançando. Não, mas daí também foi depois. Não, aquilo ali é FX, mano. Aquilo ali não existe, não, velho. É efeito especial, velho. Mas o Luigi falando aí que a minha imagem veio pelo correio e tá trancada em Curitiba. Vou falar uma coisinha pra vocês, que eu fui comprar um presente no fim do ano. Ele demorou 30 mil anos. Por quê? Ele veio de fora, eu não sabia que vinha. Teve greve do pessoal do aduaneiro, então atrasou mais ainda. Quando finalmente saiu do aduaneiro, parou em Curitiba. E daí foi pro outro lado do estado, erraram o caminho, só veio a mensagem: Nossa. Erro no transporte, remetido ao destino. Daí voltou pra cá. Pelo menos você não passa pelo problema que a galera do Cubo Mágico passa de receber lá na notificação: objeto perdido em assalto ao carteiro. Caralho. Não, mas eu já trabalhei com venda de calçados femininos pela internet. E daí... teve uma entrega que era pra entregar no Rio de Janeiro. E daí veio a notificação que o correio do morro foi furtado e perderam um monte de encomenda. Eu gosto de ver aqui da internet que eu vejo que o carteiro se rebelou. Caralho. O carteiro é de Belfort Roxo, tá ligado? Pô, mas ficar preso na alfândega sempre sempre dá o medo de ficar meus álbuns de K-pop presos na alfândega. Tá sempre aquele cagaço. Mas enfim, bora lá. Bora. A gente começou pelo pós-crédito, não é mesmo? Exato. Ah, normal, né? É assim, toda gravação a gente começa com pós-crédito. É tudo. Isso porque o pessoal não escuta os absurdos antes de apertar o botão gravar. Pré-gravação. É o pré-gravação. É o pré-crédito. Dessa vez o Santiago tá ouvindo essas desgraças. Mas... gente, hoje a gente vai ter a gravação do Animes para Não Gamers. Não, pera. Nossa, não, pera. O quê? Confia. Animes para... Nossa. Agora que eu entendi, troquei, mano. Nossa. Eu troquei. Deu um delay. Eu troquei. Peraí que eu troquei. Então, gente... ai, meu Deus, socorro. Larga o Vampire Survivor. John, desliga esse celular aí, ô rapaz. Não, eu tava mutado, Tá jogando Vampire Survivor. Eu tava falando mutado. Eu tô mutado. escutando a musiquinha do menu do Vampire Survivor tocando aí, rapaz. Tem um gato na tela, cara. Miau. Miau. Este episódio foi editado por Sintonia Criativa.